Olá a todos, sejam muito bem-vindos a ONTV, 24 horas ligada em você, a sua emissora de TV, na internet, meus irmãos. Estamos muito felizes pela sua companhia. Estamos aqui sempre com as melhores informações, uma palavra de esperança, de fé para a sua vida. E veja como é importante isso, que os irmãos realmente vivam em comunhão. E a palavra de hoje diz: mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto que, embora tivéssemos mortos por causa de nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Quantas vezes nós nos sentimos assim, inclusive nos dias de hoje, em que as nossas vidas realmente parece que muitas vezes não tem o sentido adequado que deveríamos ter, com esperança, com fé no futuro, nos nossos relacionamentos afetivos, amizades, no nosso trabalho. Isso acontece muito. E o importante é que todos nós venhamos a ter entendimento, discernimento, que somente a palavra de Deus pode nos trazer, para que então nós tenhamos uma nova vida, juntamente com Cristo e com tudo que Ele nos deixou como ensinamentos. E hoje, através do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Veja que o amor de Deus impactou a vida de pessoas fundamentais nas Escrituras. Exemplos que temos de Moisés, que registrou a sua convicção de que Deus, com seu amor infalível, conduziria o povo para a sua santa habitação, a terra prometida. Realmente pessoas que tiveram suas vidas impactadas pelo poder de Deus. Davi escreveu que o que confia no Senhor é cercado de amor. A vida de Davi, que grande exemplo que também nós temos. E mesmo após a destruição de Jerusalém, Jeremias reconheceu que Deus, embora muitas vezes nós tenhamos tristezas nas nossas vidas, mas também Deus mostra compaixão por causa da grandeza do seu amor. Então veja que um filho de Deus que acredita ser amado, com certeza experimentará a plenitude que só pode ser encontrada em Cristo. A palavra, a verdade e a vida que nos é concedida através do Cristo, do Messias. E veja como é importante que nós venhamos a conhecer quem é este Cristo, quem é Deus, quais são os planos para as nossas vidas que sejam agradáveis a Deus, que estejam de acordo com a palavra de Deus, e realmente termos mudanças significativas nas nossas vidas. E como isso é importante, que nós possamos nos tornar novas criaturas, que não venhamos a viver de forma errante pelo mundo, sem uma direção. Deus é capaz e o único, através do seu mediador, suficiente mediador que é Cristo, para nos apresentar a rota certa, o caminho seguro para as nossas vidas. Mas para isso, nos parece, muito necessário que nós tenhamos realmente conhecimento de quem é este Cristo, de quem é Deus, do seu magnífico poder nas nossas vidas, realmente, que papel desempenha Deus nas nossas vidas, como que Jesus, através do seu trabalho missionário, foi capaz de resgatar pessoas, promover a reconciliação entre os nossos irmãos da época e Deus, e como a sua palavra se estende até os dias de hoje e continua realmente surtindo efeito nos nossos corações. Quem conhece o amor de Cristo, a misericórdia, a bondade, quem tem conhecimento dos atributos de Deus, tudo que Ele é capaz de ser e fazer pelas nossas vidas, realmente se sente muito seguro. É uma pessoa mais tranquila, vive em paz, no descanso do Senhor, já encontrou o seu equilíbrio, consegue ver o mundo com olhos espirituais de tudo que passa, que todas as circunstâncias que realmente
somos envolvidos nas nossas vidas e pessoas também, os propósitos que Deus tem para as nossas vidas, o porquê que as coisas acontecem conosco. E veja como é importante nós termos esse discernimento quando diz que a palavra de Deus é como uma espada na armadura de Deus, capaz de atravessar, né, a nossa alma, o nosso espírito, o nosso coração, a nossa mente, trazendo discernimento, como por exemplo entre o que é certo e o que é errado, porque se o Espírito Santo de Deus está em nós e somos templo, nós precisamos realmente permitir viver a palavra de Deus nas nossas vidas para termos discernimento, porque Deus se encontra na nossa consciência, no nosso coração, em que somos alertados, orientados do que é certo, do que é errado no nosso dia a dia, mas existe realmente uma distância considerável entre o nosso entendimento e a prática do que é o correto. A forma como nós agimos nas nossas vidas e passamos a praticar o Evangelho, tudo que é agradável aos olhos de Deus, no dia a dia, nos nossos relacionamentos, nas nossas decisões. Pessoas que realmente vivem muitas vezes desorientadas, sem um caminho certo por qual e seguro também por qual percorrer. Então Deus, através da sua palavra, do poder do Espírito que está em nós, dos ensinamentos do Cristo para as nossas vidas, vem realmente ao encontro de tudo isso, dessa nossa disposição como escolhidos do Senhor para seguirmos os nossos caminhos da forma correta, como deve ser, agradável aos olhos de Deus, seguindo valores que nos foram expostos, que nos são apresentados todos os dias pelo Evangelho, de justiça, de bondade, de discernimento, de retidão, mas realmente existe uma distância entre tudo que nós compreendemos e do que nós incorporamos para vivermos nas nossas vidas e escolhemos ser, de fato, todos os dias, a cada dia, em que Paulo comenta muito isso nas suas cartas sobre o morrer todos os dias, em que nós precisamos determinar o fim realmente de o rompimento de paradigmas, de posturas, de coisas que nós desenvolvíamos nas nossas vidas, e a partir do momento que somos escolhidos do Senhor, nós não temos realmente um livre-arbítrio no que se refere ao nosso futuro, ao nosso dia a dia, e precisamos colocar em prática os ensinamentos de Deus como filhos de Deus, escolhidos, eleitos, em que há esse levante de pessoas, como isso é importante para que nós possamos cumprir o nosso papel na sociedade como irmãos em Cristo, querendo realmente a nossa evolução, a nossa reforma íntima enquanto ser humano, enquanto pessoa, enquanto particular, enquanto ser humano singular, em que Deus tem um plano nas nossas vidas, assim como tem um plano para a vida de todos nós, para a sua vida, e que nós possamos ser pessoas que possam contribuir para que tudo isso ocorra no mundo, para que façamos parte dessa construção, como auxiliadores, como discípulos, como aprendizes de Cristo, dos ensinamentos que Ele nos deixou e na sua jornada, na sua missão, e que realmente são propagados até os dias de hoje, e assim através de gerações, e que isso continue até o seu retorno, em que nós então viveremos em um mundo em que nós não precisaremos mais nos preocupar com esses tipos de circunstâncias nas nossas vidas, porque Deus estará conosco de fato aqui no seu reino, junto ao Cristo, e nós realmente teremos uma vida em que não haverá dor, não haverá morte, não haverá sofrimento,
estaremos amparados, assim como estamos hoje, pelo nosso Senhor, mas estaremos vivendo em um mundo realmente como é promessa de Deus para as nossas vidas, de Jesus que não se fez homem para mentir, mas sim para apresentar verdades que nós devemos, com muita ternura, com muita inteligência que nos é permitida, embora as nossas limitações humanas, acolher, buscar compreender e incorporar nas nossas vidas como valores que nos transformem em seres humanos melhores, que possamos fazer parte nessa construção de uma sociedade melhor. E assim vamos abrindo caminho, meus irmãos. Vamos resgatando, sendo exemplo para irmãozinhos que se encontram perdidos, deslocados nesse mundo, como nós vemos pessoas que realmente carecem do entendimento da palavra de Deus. E cada vez que um irmão abre a sua boca para trazer o Evangelho, e nada mais além do que as palavras do Evangelho para o entendimento das pessoas, com certeza corações são tocados, vidas são modificadas, são resgatadas, restauradas, e que nós possamos fazer parte dessa história, e em que, assim como nós tivemos mudanças extraordinárias, positivas nas nossas vidas, que é importante que nós possamos ser um testemunho de tudo isso, e irmãos que se encontrem perdidos, vivendo uma vida que no seu coração e na sua consciência, através do Espírito Santo de Deus que vive em nós, eles sabem que estão errados. Mas muitas vezes as tendências humanas acabam arrastando o ser humano para aquilo que não é positivo, para o que não é correto. Pessoas que se sentem enfraquecidas diante das circunstâncias. Embora tenham um entendimento, já tenham sido tocados nos seus corações, nas suas mentes, acerca do que é certo e do que é errado, um ser humano que se sinta enfraquecido para renúncias, para realmente nascer de novo como uma nova criatura, como vaso de honra nessa terra, agradável aos olhos de Deus, e assim possamos contribuir realmente a cada dia mais, buscando primeiramente o entendimento da palavra de Deus e da prática do Evangelho nas nossas vidas, para que tenhamos um equilíbrio, uma paz, o entendimento necessários e estejamos bem emocionalmente, possamos ter o entendimento de tudo que nos envolve, das coisas do mundo, e assim possamos contribuir na medida que Deus nos autorize, que Deus nos permita, para a glória dele, auxiliar pessoas através da palavra de Deus, utilizando-se da armadura de Deus, da fé. Fazer com que irmãos realmente desenvolvam a sua fé é algo muito importante, porque desenvolvendo a fé no coração das pessoas, isso fará com que elas busquem a fonte da vida real, de onde vêm estes milagres, o divino, o espiritual, o sobrenatural agindo sobre suas vidas e lhes trazendo realmente mudanças extraordinárias em circunstâncias que jamais imaginavam. Mas no seu coração, nos seus corações, pessoas já têm um entendimento, às vezes, da existência de um Deus, do Espírito Santo de Deus, do agir do Espírito Santo de Deus nas suas vidas, da importância de Cristo, de valores que nos foram apresentados e precisam realmente da conscientização de abandonar antigos
antigas formas de procederem nas suas vidas e assumirem a responsabilidade de serem novas pessoas, de compreenderem a importância do entendimento do que é ser cristão de fato. E não estamos falando aqui para falsos arrependidos, para pessoas que realmente não buscam verdadeiramente tudo isso que nós estamos comentando. Essas pessoas, infelizmente, ainda vivem no engano, pensam estar enganando alguém, sem se preocupar que quem realmente importa, o que realmente importa é Deus. E que a Deus ninguém engana, porque conhece realmente a intenção dos nossos corações, sabe do nosso passado, do presente, do futuro e de todas as coisas. Mas alguns irmãos realmente carecem desse entendimento, pensam estar enganando pessoas no seu proceder, e essa consciência de colocar o evangelho, que muitas pessoas às vezes já conhecem, ouviram falar de algumas coisas em prática nas suas vidas, é de suma importância para que possamos realmente dizer que somos cristãos, que somos crentes da palavra, que somos evangélicos, porque acreditamos no evangelho, nos evangelhos. E não apenas porque ouvimos falar que existe um Deus, em que muitas vezes sabemos que existe um Deus, mas ele acaba não fazendo parte dos nossos planos. É um Deus que existe, que muitas pessoas acreditam, mas não faz parte das decisões que você toma na sua vida. Não faz parte dos relacionamentos afetivos que você determina na sua vida. Dos planos que você muitas vezes fica comentando, discutindo com irmãos que considera bastante e esquece de chamar Deus para essa conversa, para que Ele faça parte do desenvolver de tudo isso na sua vida. Quando nós falamos que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, meu irmão, minha irmã, veja a importância disso. Ela é viva, ela é atuante e ela é eficaz. Essa palavra é muito importante quando nós paramos para observar o que é eficácia. O que é uma palavra que vai chegar na sua vida de forma eficaz? É quando ela chega e chega a tempo de resgatar você, a tempo de fazer com que você não erre, a tempo de fazer com que você tome decisões corretas na sua vida, a tempo de fazer com que realmente você, através da palavra de Deus, tenha posicionamentos nos seus negócios relacionados à tua vida financeira, relacionado à tua vida afetiva, às tuas amizades, à tua família. Que palavra é essa? Palavra de Deus que é viva, atuante, necessária nas nossas vidas e eficaz. Meu irmão, quando nós falamos isso, é positivamente. É para que você realmente tenha resultados e a vivência do Evangelho, dos Evangelhos, da Palavra de Deus, de forma ativa na sua vida. Essa palavra eficaz que chega a tempo de resolver os teus problemas. Essa palavra que nós precisamos realmente conhecer, incorporar no nosso proceder enquanto cristãos, para que tenhamos cada vez atitudes com maior discernimento, com resultados positivos, porque quem realmente ama Deus, conhece a palavra de Deus e de acordo com a palavra de Deus de forma que agrade o coração de Deus, tem vitória. Quando nós andamos na palavra de Deus,
que nós incorporamos esta palavra e fazemos disso a nossa vida, a partir daquele momento em que os nossos passos são direcionados por um caminho seguro na palavra de Deus que nos orienta, veja que ela chega a tempo. Ela chega a tempo de nos orientar em decisões muito importantes e humanas em que nós precisamos ter discernimento em tudo nas nossas vidas. Essa busca realmente é individual, é necessária e cabe muito a cada um de nós ir em busca de tudo isso. Hoje nós vivemos em um mundo em que pessoas buscam resultados positivos, resultados que venham em proveito próprio e de outras pessoas, que não venham a causar danos a terceiros, em que nós possamos ter uma vida de vitória sem passar por cima de ninguém, sem cometer erros, sem magoar pessoas, sem destruir seres humanos. Então veja que a palavra de Deus nos traz instruções magníficas e necessárias na nossa vida, inclusive sobre o nosso proceder, como nós devemos ser, em que nós devemos ir em busca nessa caminhada que é a vida. Como que nós devemos agir, buscarmos ser diante das circunstâncias que nos são apresentadas, em que nós temos dias bons e dias que não são tão bons como nós esperaríamos que fosse. Até porque Cristo nos afirmou que nós teríamos sim aflições, tribulações, que era para que nós tivéssemos bom ânimo no nosso proceder, porque Ele também, o Verbo se fez carne, habitou entre nós e não cometeu nenhum erro. Ou seja, Ele venceu sim o mundo e a maldade que há no mundo e não cometeu nenhum erro. Ele venceu. E mesmo quando a última intenção foi a de calar a sua voz, ainda Ele é vencedor. Porque através das gerações a sua palavra realmente é difundida através das nações, como foi o pedido dele, ide e pregai o evangelho, levar a palavra de Deus a todas as nações. Veja a importância disso. Ele venceu tudo. Ninguém calou a sua voz, embora humanamente eles tenham pensado que conseguiriam, fazer isso. Então ele vence o mundo, ele vence a maldade que é no mundo, não comete erros, resgata pessoas, reconcilia o coração humano com Deus, daquelas pessoas que realmente foram tocadas através do seu ministério, e faz algo extraordinário que por muitas gerações vem sendo falado sobre isso, pessoas em busca disso, assim como multidões seguiam Jesus por onde quer que ele andasse, em busca com sede e fome da palavra de Deus. Muitos irmãos que têm entendimento nos dias de hoje continuam com fome e sede da palavra de Deus. Que palavra é essa tão importante, não é mesmo? Capaz de resgatar vidas, de tirar você dessa circunstância que te destrói, que te diminui, que atrasa a sua vida, que abala o seu emocional, em que você sente que a sua vida está realmente parada, inerte, você não consegue ter um posicionamento claro sobre o seu caminhar, você se vê sem direção, e quando as alternativas aparecem, parecem inalcançáveis. Para um Deus do impossível, para um Deus criador de todas as coisas, em que se apresenta e diz: haja luz, e assim acontece.
Então veja que o entendimento da palavra de Deus realmente é algo que é necessário nas nossas vidas. Para nós que já conhecemos a palavra, buscarmos cada vez mais entendimento. Para aqueles que já têm entendimento, buscarem cada vez mais o aperfeiçoamento desse entendimento. Clareza. Colocar isso em prática nas suas vidas para um dia poder dizer que vivem realmente o Evangelho. No dia a dia, diante das circunstâncias em que o Evangelho se apresenta necessário, em que ensinamentos nos são trazidos para momentos de dificuldade, e quando a dificuldade surge na vida de nós seres humanos, de nós que somos irmãos, muitos irmãos esquecem dos ensinamentos do Evangelho e que temos um Deus do impossível. Então, muitas vezes conhecem a palavra, têm entendimento, mas não conseguem aplicar no seu dia a dia. Por que muitas vezes isso acontece? Precisamos, meus irmãos, desenvolver a nossa fé. É algo necessário para que nós venhamos a compreender a necessidade do conhecimento da palavra de Deus, do entendimento de tudo isso, o que isso significa, todas as circunstâncias que Deus permite que ocorram nas nossas vidas, para que nós possamos realmente colocar em prática o Evangelho. Se você precisa desenvolver algo na sua vida que incomoda você bastante, não está de acordo com o que Deus espera da gente, que nos deixou como ensinamento nas nossas vidas. Nós precisamos, como em uma grande escola, sermos colocados à prova, essa prova de fogo que depura o ser humano. E Deus, na sua misericórdia, no seu amor, permite que circunstâncias aconteçam nas nossas vidas para que realmente nós possamos trabalhar isso em nós, que muitos irmãos chamam de tribulações, de circunstâncias difíceis, muitas vezes não compreendem. Muitas vezes não compreendem por que estão passando por determinadas coisas. E os irmãos que têm um pouco de entendimento da palavra, que estão nessa busca, já compreendem bem que precisam colocar o Evangelho em prática. Se nós precisamos desenvolver o amor, se nós precisamos desenvolver o perdão, se nós precisamos desenvolver a justiça, quantas coisas nós precisamos desenvolver. O mundo está aí repleto de possibilidades de injustiça que pode nos acontecer, de maldade que podem vir sobre nós, não é mesmo? De traições que requerem perdão, de indiferenças e desamor que carecem de amor, para que nós possamos realmente, a partir do entendimento que temos da palavra de Deus, compreender, chegou a hora. A tribulação veio, determinada pessoa se posicionou dessa forma na minha vida, para que eu possa, agora chegou a vez, Senhor, que eu possa colocar em prática o que está aqui na sua palavra. E cada passo que eu venço é uma vitória, é um degrau que eu alcanço na minha melhoria enquanto cristão, enquanto ser humano, aperfeiçoando a minha fé e desenvolvendo cada vez mais o meu caráter. Por isso que a palavra também nos diz que nós devemos nos alegrar diante das provações. Se nós fôssemos impedidos por Deus de termos as provações nas nossas vidas, como que nós colocaríamos em prática todo o entendimento de fato que nós viemos aprendendo através da letra? Essa letra que nos instrui, essa letra que está aqui,
Como que nós vamos colocar isso aqui, transformar em vida? Como que nós vamos transformar essa palavra viva em eficaz, trazendo resultado para a gente? Realmente Deus é amor, Deus é misericórdia, em poder nos permitir que vivamos circunstâncias extraordinárias nas nossas vidas, muitas vezes inimagináveis, circunstâncias que nós paramos e pensamos: por que eu estou vivendo tudo isso? Por que eu estou realmente passando por circunstâncias que eu, nas minhas limitações humanas, compreendo como sendo difíceis? Chegou a prova, meu irmão. Tem até um louvor que diz, né? Vou passando pela prova dando glória a Deus. Veja, compreenda. Quem tem olhos que veja, quem tem ouvidos que ouça a importância das provações nas nossas vidas como uma oportunidade, como misericórdia de Deus para que nós sejamos melhores. Não basta para o ser humano, da forma e no grau de evolução que nós vivemos, que alguém nos diga: você precisa perdoar. Então nós vamos dizer sim, precisamos perdoar. A lição está compreendida realmente na tua alma, meu irmão? Veja que Deus permite que nós venhamos a muitas vezes sermos acometidos por circunstâncias em que nós precisamos apresentar este perdão. Chegou a hora, meu filho. Você compreendeu que precisa perdoar? Que isso é o correto? Sim. Agora eu vou perdoar. Perdoar aqueles que me ofenderam, assim como eu quero também ser perdoado, conforme as minhas ofensas, os meus erros. Muito bem, você compreendeu essa lição? Compreendi. A partir de hoje eu serei assim. Então vem uma circunstância na nossa vida para que a gente realmente possa provar para si mesmo e compreender de fato qual a sensação humana, como que tudo isso funciona na nossa vida quando nós temos que dispensar perdão. Veja como Deus é maravilhoso. Não fica só na letra. Não fica na letra. São entendimentos e compreensões que precisam ficar registradas no nosso coração, na nossa consciência, na nossa alma. Precisamos nos tornar pessoas assim, que perdoam 70 vezes 7 vezes. 7 vezes 70 vezes, cada erro diferente do meu irmão. Compreendeu a palavra? Sim, Deus, compreendi a palavra. Vamos colocar isso em prática, meu filho? Veja como Deus é maravilhoso quando nos proporciona isso. E muitos irmãos, quando estão ainda numa fase de busca ou passando por alguma tribulação, pensam o quê? O que os irmãos pensam? Que isso não é algo positivo na nossa vida. Muita gente não entende quando a palavra nos diz que nós devemos nos alegrar diante das provações. Isso é bênção na nossa vida. São diante das aprovações que eu posso realmente agir de uma forma e ser, que muitas pessoas dizem, prova de fogo, não é mesmo? E termos realmente um posicionamento condizente com aquilo que a gente alega que entendeu, a gente pensa que entendeu. Digamos que precisamos ser mansos, porque a palavra nos diz: sejam pacíficos, sejam mansos. Você compreendeu esta palavra, meu filho? Esta palavra? Sim, compreendi. Queremos ser um cristão manso e pacífico? Ah, queremos sim. Então vamos à prova. Que Deus permita nas nossas vidas circunstâncias para que nós possamos realmente receber algo e poder, de forma
sincera no nosso coração, saber como nós agimos diante de circunstâncias e assim nos apresentarmos de forma mansa e pacífica. Precisamos ser justos, não é mesmo? Isso não é o que diz a palavra? Que nós precisamos ser justos com os nossos irmãos, com os irmãos que sofrem, amar os nossos inimigos. Opa! Difícil, né? Repetir palavras é muito fácil. Compreender a lição que nos é explicada na teoria é muito fácil. Deus nos fez seres dotados de certa inteligência, alguns menos, outros mais, mas todos capazes de compreender no seu coração, por exemplo, isso, questão da justiça, a importância da justiça, de sermos justos. Então veja como Deus realmente é amor, é misericórdia e compreende que o seu Filho está ali em busca de fazer com que valores fundamentais sejam parte das suas vidas. Quer ser um ser humano novo e carece de circunstâncias que realmente coloquem ele numa posição para que ele possa desenvolver determinadas circunstâncias e ser justo. Compreender muitas vezes a dor da injustiça, aprendendo a ser manso e pacífico. Então, temos Deus para o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, na nossa consciência e no coração, e através dessa conversa com Deus, através da oração, ou prece, como algumas pessoas chamam, esse teu relacionamento com Deus, minha irmã, meu irmão, que nós possamos ir em busca disso, desta transformação moral, por exemplo, em que estamos em uma escola. Precisamos compreender a lição além do que diz os evangelhos, além do que compreendemos na palavra que está escrita, e que nós compreendemos o que está sendo dito. Nós precisamos compreender na prática. Na prática. Precisamos compreender o que é a dor do outro. Amar o outro como a si mesmo. Se algo nos causa dor e nós compreendemos isso, se nós compreendemos o que é amor, o que é o outro, que ele importa e deve importar para mim como meu irmão, que eu não devo realmente causar dor aos meus irmãos. Compreendido, Senhor. Muito bem. Lição entendida. Agora, circunstâncias precisam realmente nós sermos envolvidos no mundo, que o mundo é repleto disso, repleto de injustiça, de traição, de falsidade, de tudo. É a escola perfeita para nós aprendermos a sermos melhores. Nós compreendermos e vermos posturas no mundo que nós olhamos e pensamos: eu não quero ser igual àquela pessoa no seu proceder. Eu não posso ter uma atitude assim. Então, nós somos realmente, nos é permitido por Deus que nós possamos ter momentos que irmãos chamam de tribulação, de angústia, tudo isso que a gente passa no dia a dia, nesse processo de depuração do ser humano, como se fosse realmente passar pelo fogo daquilo ali, para sermos depurados, compreendermos na prática. E cada vez
que nós vamos compreendendo a lição na prática, nós vamos realmente subindo um degrau, e aquilo que doía muito no seu coração, parecia tão difícil perdoar. Parecia tão difícil perdoar, a primeira vez vai ser bem complicado, porque você sabe, tem conhecimento, tem entendimento do que qual é o ensinamento. Deus nos permite a circunstância e você precisa perdoar. Vai ser difícil, vai ser doído, mas cada vez que nós vamos passando pelas diversas circunstâncias da vida para exercer o perdão, chegará um dia em que isso será algo completamente normal. Não vai doer mais no teu coração perdoar algum irmão que tenha errado com você. Pelo contrário, você terá felicidade em poder dizer para alguém: meu irmão, isso que você fez não está correto, mas não se preocupe, não me afeta a minha vida. Se você precisa que eu te diga que você está perdoado por mim, receba. Só que, se você acha que isso é algo certo, ou se você acha que isso é algo errado, não é entre nós a questão. É entre você e Deus, porque o meu coração está curado. Isso não me afeta. O mal que o mundo faz não me causa mal. Agora, o mal que eu faço é que me causa mal. Em que nós precisamos vencer o mal com o bem. Veja que tudo vai ficando conectado nas nossas vidas, em que valores e princípios precisam ser compreendidos e realmente incorporados nas nossas vidas para que a gente possa seguir em frente. Precisamos ir compreendendo estas lições e colocando em prática tudo isso, para que possamos realmente dizer que amamos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Esse amor a nós mesmos, a você mesmo, como está? Como está o amor que você deve ter pela sua vida? A tudo que você é. Está tudo ok com você? Você reconhece o seu valor? Você se ama e você se respeita? E a partir disso, você já compreende o que não é amor relacionado a você, o que não é respeito relacionado a você, tudo que se envolve, e está orando e vigiando e se afastando de tudo isso porque você quer uma vida nova para você, porque você vale muito diante dos olhos de Deus e realmente você é uma pessoa importante para Deus porque Deus te ama e você tem Deus como prioridade e o que importa é o que Deus sabe sobre você. Então você chega a conclusões muito bacanas sobre a sua pessoa, em que você sabe que você é amado, você vive em paz, você está desenvolvendo valores muito importantes como ser humano, como pessoa, como filho de Deus, como um crente da palavra, como um evangélico, seguidor de evangelhos, de ensinamentos de Deus e do Cristo, para realmente ser tudo isso ao outro, amar o outro como a si mesmo. Você precisa curar a si mesmo, ter ciência de quem você é, qual o seu propósito, quais são os planos que Deus tem para a sua vida, quais são os propósitos do seu caminhar. Para os irmãos que estão perdidinhos, que estão nessa busca, que estão sofrendo, que realmente não encontram um caminho qual a seguir, então qualquer caminho serve e vão levando seus dias sem sentido, com vazio
existencial tremendo, acarretando infelicidades e distúrbios emocionais? Veja a importância de você se resgatar, deixar ser resgatado por tudo que Deus significa. Deus te escolheu, meu irmão, e você precisa compreender que você, se Deus te escolheu, você não tem escolha. Você terá que entregar a sua vida a Ele como um escolhido e viver tudo que Deus tem para você na sua vida. E se transformar no ser humano que Deus quer que você seja. E nada disso, aliás, tudo isso que irá acontecer com você, as mudanças, este processo de restauração, muitas vezes vai ser doído, vai ser chocante, vai ser extraordinário, vai ser muito diferente. Você perderá pessoas que não irão mais se adequar a você. Mudanças acontecerão na sua vida. E está tudo bem, porque você é um escolhido de Deus e está na hora de realmente assumir a sua posição, abandonar o antigo eu, entregar a sua vida para Deus, para se tornar um vaso de honra nesse processo da construção, da chegada do reino de Deus, em que nós que somos cristãos acreditamos na sua volta. Em que para nós vivermos em um mundo sem dor, precisamos de pessoas curadas por Deus, pelo amor, pelos ensinamentos de Jesus. Então veja que a palavra nos fala sobre alguns procederes importantes que eu gostaria de pedir licença para você, para que possamos então refletir sobre tudo isso e a importância disso nas nossas vidas. Lá em Efésios capítulo 4, bem curtinho aqui, diz o seguinte, a partir do verso 25: Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Como assim? Membros um dos outros. Qual o sentido disso? Nós somos parte, somos templo do Espírito Santo, somos a igreja de Cristo. Somos membros em que cada um desenvolve o seu papel. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Quando fala isso, significa que muitas vezes, sim, nós ficaremos irados com a maldade humana, com tudo que o mundo, da forma como o mundo se apresenta, e nós nos veremos irados com isso, e chateados, e tristes, e vamos murmurar, como bons seres humanos falhos que somos, pecadores, vamos fazer isso. Mas o conselho de Deus, da palavra intuída por Deus nas Escrituras diz para que a gente não peque, para que a gente não erre. A indignação não nos dá o direito de errar com o outro nesse processo. Uma coisa é uma coisa, outra é outra, e não se põe o sol sobre a vossa ira. Uma coisa é o que você chegará à conclusão acerca do mundo e de pessoas, mas e as lágrimas, de uma noite, sabe? Não chega amanhã ao sol, não se põe o sol sobre a vossa ira, e nem deis lugar ao diabo. Essa frase é muito forte, meu irmão. O que significa isso para você? Essa expressão
do mal, acarreta tudo que nós já sabemos e não podemos realmente dar lugar a ele em tudo nas nossas vidas. Aquele que furtava, não furtes mais. Trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Você não irá furtar, não importa se você fazer isso antes. Uma nova vida, não é mesmo? Você irá trabalhar com as próprias mãos para que ainda possa acudir, auxiliar, estender a mão àqueles que precisam. Essa é a ordem que nós devemos obedecer. A obediência está faltando em muitos corações que muitas vezes compreendem o certo e o errado, mas não obedecem à orientação. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Quantas palavras nós já fomos capazes de dizer a outras pessoas? Palavras que não edificaram vidas, especulações, achismos e outras coisas muito piores. Então veja a importância que a gente possa transmitir algo bom, edificante ao outro. Não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Isso é forte. Não podemos entristecer o Espírito de Deus que está em nós. Não é mesmo? Longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmias e bem assim toda malícia. Isso são circunstâncias realmente que todos nós já passamos. Pessoas que vivem hoje, por exemplo, vamos pegar o primeiro termo aqui, amargura. O que o ser humano realmente está construindo em si mesmo, mantendo arraigado em si sentimentos de amargura, tudo que isso acarreta e afetando pessoas. Então, a palavra de Deus realmente diz que nós devemos ir em busca de nos transformarmos como seres humanos e ficarmos longe de tudo isso, que realmente não faça parte das nossas vidas. Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. O Cordeiro que quem acompanhou a vida de Cristo quando esteve aqui, seja através das Escrituras, através de documentários, de filmes, quem nunca se sensibilizou com a dor do que Cristo passou aqui na terra, até a morte de cruz? Quem nunca sentiu no seu coração realmente dor em ver tudo que Cristo passou e se colocou como cordeiro para tirar os pecados do mundo, em que ele veio em busca de misericórdia e não de sacrifícios,
como as pessoas da sua época faziam. Então ele veio, por que essa expressão? As pessoas, na maioria das vezes, utilizavam cordeiros, né? Cordeirinhos perfeitos, etc., para darem sacrifício para os seus erros, né? Então ele vem como o Cordeiro, o Salvador. Por isso, nesse sentido, reconciliando o ser humano e as próximas gerações em tudo que nós vamos viver e que as próximas gerações irão viver até o seu retorno do Cristo, nos dando essa chance de nos reconciliarmos, buscarmos o entendimento, sermos novas pessoas. Esse foi o Cordeiro que tirou os pecados do mundo, que você já ouviu tanto. Cristo, que passou por tantas coisas, por mim, por você, por todos nós, e muitas pessoas que não conhecem a história, não foram nunca tocadas, nunca foram em busca desse entendimento, muitas vezes até carecem de conhecimento acerca disso tudo, não compreendem, por pura carência de entendimento, ignorarem tudo o que aconteceu e o significado de tudo isso nas nossas vidas, em que você, meu irmão, que sofre, não precisa sofrer mais. Você pode sim se transformar em um vaso de honra, em uma nova criatura e ter uma vida feliz, em segurança, vivendo os planos que Deus tem para você. Com momentos de tribulação e de provações, às vezes até, como o pessoal diz, para o fogo, sim, e precisamos não apenas compreender o que está escrito, mas fazer com que tudo isso seja incorporado nas nossas vidas. E precisamos de oportunidades para desenvolver tudo isso em nós, como já falamos. Então, veja a importância do que diz a palavra quando diz que sejamos imitadores de Deus como filhos amados. Primeiro versículo do capítulo 5 de Efésios. Imitadores como filhos amados. Quando fala que sejamos a imagem e semelhança, que sejamos imitadores. Que possamos realmente sermos reconhecidos por Deus no que estamos buscando melhorar e sermos semelhantes a Ele. Não nos preocupando, que muitas vezes também acontece, com que determinadas pessoas no mundo pensam sobre a tua mudança de postura, de comportamento, o teu foco em uma nova vida, que possa causar estranhamento às pessoas que te conheciam de uma outra forma. Aí de repente você começa a romper com antigos paradigmas, posturas, quer ser um ser humano diferente, começa a se posicionar de uma forma diferente, está sendo tocado pelo Espírito Santo de Deus. Pessoas poderão, muitas vezes, na sua grande maioria, começarem a fazer comentários acerca e sobre você. Mas o que importa é o que Deus pensa sobre você. O que importa é quem você é diante de Deus. Por isso que muitas vezes pessoas que estão no engano
buscam parecer serem imitadores de Deus para pessoas, mas de fato nos seus corações e no seu proceder não estão sendo imitadores de Deus, estão sendo imitadores do diabo. Mesmo estando dentro de igrejas, fazendo parte de organizações religiosas ou andando com as escrituras, essa biblioteca de 66 livros, evangelhos, embaixo do braço. Então aparenta ser para o mundo o imitador de Deus, buscando ser, e não são. Para o mundo. E Deus sabe disso. Porque Deus conhece a intenção do coração da gente, das pessoas como um todo. Nosso passado, nosso presente, nosso futuro. Agora, o que Deus pensa sobre nós quando nós estamos nesse processo, nessa busca, sermos imitadores do Cristo, os ensinamentos que Cristo nos deixou, como diz a palavra, imitadores de Deus, e Deus, conhecendo o nosso coração, vê que isso é fato, que isso é real, que você realmente está em busca de ser um ser humano provado e aprovado diante de Deus, o que menos importa, meus irmãos, é a opinião do mundo. Não faz o menor sentido. E é isso que realmente é muito importante que as pessoas compreendam a partir do momento que você tem esse chamado, você compreende que é escolhido. E por mais improvável, meu irmão, que você seja, por mais improvável que você seja, se Deus te escolheu, você é o escolhido. Cristo escolheu Mateus como seu discípulo, apóstolo, um cobrador de impostos que havia abandonado o executar judeu da sua época para se associar a Roma contra o próprio povo, que vivia em uma miserabilidade gigantesca, subjugado por Roma. Então, Jesus escolhe pescadores para fazerem parte do seu ministério, diz a eles: siga-me, que agora vocês serão pescadores de homens. Jesus escolhe Tiago, que pelas escrituras parecia ter alguma alteração, alguma deficiência física, para, no seu trabalho missionário, realizar curas em pessoas que se apresentavam que tinham problemas como esses. Quando os fariseus chegavam para Jesus e diziam: como pode vocês dizerem que tem um mestre que se associa somente a pessoas que não têm o menor cabimento? Como ele se titula um rei, se titula isso, né, e tal, como que ele associa? E daí os fariseus diziam, né, a esse tipo de gente. E Jesus disse: eu não vim para quem se considera justo, eu vim para os injustos e para os injustiçados. Esse é o resgate. Eu não vim para quem está são e não precisa de um médico. Eu vim para quem está doente, que precisa de auxílio. E como a palavra diz e realmente aconteceu, muitas coisas do trabalho missionário de Cristo, na época e até hoje, algumas foram compreendidas e outras não. Até hoje.
E nós vemos na vida dos discípulos de Jesus, quando estavam no trabalho missionário, muitos altos e baixos entre os discípulos. Muitos pensavam que não seriam capazes de desenvolver aquele trabalho. Será que não teria sido um erro de Jesus ter sido escolhido? Tipo, com tanta gente com habilidades maravilhosas aí, escolheu logo eu? E veja que o trabalho missionário de Cristo foi fantástico. Tudo como foi planejado por Deus é perfeito. Exatamente tudo. Então, cabe a nós, meus irmãos, que estamos nessa busca, e daí eu não falo para falsos arrependidos, não falo para irmãozinhos que estejam perdidos buscando enganar a si mesmos e a outras pessoas ainda, que estejam ainda nesse momento das suas vidas. Estou falando para coração que quer ser restaurado, para gente que está sofrendo, para gente que está cansado, sobrecarregado, que já compreendeu que a vida e os seus planos não deram certo. Precisam de uma orientação, de um caminho seguro, de uma renovação, de uma nova vida. Pessoas que compreenderam que em certos momentos da sua vida, por alguma razão, agiram errado, se arrependem disso, querem fazer diferente. Assim como Jesus disse, não vim para quem se considera justo, né? Ele veio para quem é injusto e para os injustiçados. Para quem está doente, para quem não precisa de médico, ou acha que não precisa. Porque hoje na nossa sociedade nós vemos muitas pessoas adoecidas que pensam estarem corretas nos seus posicionamentos, mesmo sendo pessoas infelizes, disfuncionais e desestruturadas, mas compreendem que estão corretas e querem continuar assim, não é mesmo? Então, Jesus vem para os doentes. Quantos milagres Jesus fez no seu trabalho missionário? Aos irmãos que chegavam até ele e os apóstolos, né? Pessoas cegas, pessoas com deficiências físicas, problemas emocionais, perturbadas. Quantos milagres para a honra e glória de Deus foram realizados? Porque vivíamos em uma época em que pessoas precisavam ver coisas acontecendo, porque não tinham fé em nada. Então, buscando resgatar a fé que as pessoas não tinham mais em Deus, acreditavam em outros deuses, enfim, milagres precisaram acontecer. Hoje em dia, muitos corações são tocados pelo Espírito Santo de Deus, em que nós não precisamos mais presenciar certas coisas para acreditar. Nós temos fé. Ocorre que às vezes muito pouca. E Jesus dizia que se nós tivéssemos fé como um grãozinho de mostarda, não é mesmo? Se nós tivéssemos fé como um grãozinho de mostarda, que é bem pequenininho, seríamos capazes de coisas extraordinárias. Veja como a nossa fé é pouca. Porque muitas pessoas que se dizem ter fé e nem estão em busca de coisas extraordinárias, estão em busca de consertos pessoais muito simples. E não conseguem, por falta desse desenvolvimento da fé. Em que você tem a possibilidade de abrir a sua Bíblia, conhecer os evangelhos, conhecer esse Deus maravilhoso capaz de transformar a sua vida. Ou você pode
ir a organizações religiosas que se reúnem para o estudo da palavra de Deus, escutar a palavra de Deus, em que você pode se reunir com irmãos que têm o mesmo propósito, em que sempre haverá alguém, porque Deus capacita pessoas e une pessoas com o mesmo propósito, levanta improváveis, em que alguém pode ir lendo as Escrituras e os irmãos contando experiências da sua vida e vocês irem refletindo sobre a palavra de Deus, ir em busca disso, para que possamos realmente sermos pessoas melhores, meus irmãos. E esse é o nosso objetivo, 24 horas no ar, em sempre estar levando uma palavra de informação, de esperança para a sua vida, em que nós não sabemos que horário, em que momento, em que circunstância da sua vida você está passando, no momento que essa mensagem chega até você. Mas que nós somos testemunhos vivos de restauração da palavra viva, da palavra de Deus que é viva e é eficaz, que ela chega e chega a tempo de nos resgatar, restaurar as nossas vidas e nos transformar em pessoas melhores, como aprendizes que somos, em busca de tudo isso, estarmos cada dia mais próximos de Deus, nessa busca que nós precisamos realmente construir nas nossas vidas, porque Deus sempre esteve, sempre estará ao nosso lado, mas muitas vezes nós não o identificamos. Então precisamos desenvolver a nossa fé para receber de Deus tudo isso, para compreendermos a magnitude de tudo isso, os planos extraordinários que Deus tem para as nossas vidas, em que nenhum ouvido ouviu até hoje, está escrito na palavra, nem olho viu os planos extraordinários que Deus tem para a minha vida, para a sua vida, únicos, singulares, e para a vida de todos nós. Isso é promessa de Deus, meu irmão. Receba. Receba. Nunca ninguém foi capaz de imaginar os planos extraordinários que Deus tem para a sua vida, porque é para a sua vida. Está à tua espera, aguardando você se tornar um ser humano capacitado por Deus para receber a vitória, meu irmão. Ok? E é muito bom que nós possamos realmente estarmos juntos nessa reflexão. Cada palavra que eu vejo como possibilidade de trazer aqui para nós conversarmos acerca do assunto, claro que primeiro serve para mim, no meu processo de construção de um ser humano melhor. E se serve para mim, provavelmente vai servir também para algum irmão que esteja nesse processo, nessa busca de Deus. Porque o nosso objetivo é esse: buscarmos a Deus, nos aproximarmos de Deus cada vez mais, desenvolver o nosso relacionamento com Deus sempre. Agradecemos muitíssimo a companhia de todos vocês. Como é bom que nós, como irmãos, possamos estar em comunhão com a palavra de Deus através de todos os meios que Deus nos proporciona para a sua glória, como é o exemplo aqui da ONTV, dessa plataforma que fica 24 horas no ar, sempre com a palavra de Deus, que possamos estar sempre juntos e agradecemos muitíssimo a sua presença. ONTV Brasil, 24 horas ligada em você, a sua emissora de TV, internet, meu irmão. Compartilhe, estamos juntos.